Sejam muito bem-vindos ao nosso Momento com Deus. Me chamo Claudineia Trindade, mentora cristã. Estamos aqui para ouvir a voz de Deus. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é para você fortalecer a sua fé em tempos difíceis. Amém? Então, você sente medo do futuro? Você sente ansiedade com os sinais ao seu redor? Porque os sinais estão acontecendo, tudo está se cumprindo. Então, hoje, Jesus quer fortalecer a sua fé e te lembrar: Ele está no controle de tudo. Ele é soberano, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Amém? Então, vamos hoje, mulher, sermos curadas e levantadas por Deus para caminhar nesta jornada de libertação e fé. Amém? A cada dia aprendendo mais com o nosso Deus. E hoje o Senhor quer falar direto ao seu coração, fortalecendo assim a sua fé, mesmo você estando passando tempos difíceis, tempos trabalhosos, como a palavra do Senhor fala. Então, vamos convidar o nosso amigo precioso, Espírito Santo, para revelar profundas verdades e acalmar o nosso coração. Amém? Senhor Deus maravilhoso, Pai, nesta live, toma o primeiro lugar, vai revelar o profundo e o escondido dos corações, para que possam entregar em tuas mãos e sejam fortalecidos neste dia. O Senhor venha dar uma unção de fortalecimento, de renovo das nossas vidas, para continuarmos perseverantes e sermos fiéis a Ti até fim, e o Senhor nos dá a coroa da vida. Amém? Amém, no nome de Jesus. Então, hoje nós vamos ler Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, que vai falar ali sobre os sinais do tempo. Amém? Os sinais das últimas horas sobre a terra. Quem já compreende os sinais do tempo? Quem gosta de estudar escatologia? Já coloca aí no chat. Sinais dos tempos. Você que está chegando agora pela primeira vez nessa live, seja muito bem-vinda. Já se inscreva no meu canal, me siga nas outras redes sociais e venha compartilhar a fé. Já envia para 5, 10 mulheres que você conhece para meditar na palavra, para você receber o renovo, fortalecimento e conhecimento que o Espírito Santo quer para a sua vida. Então, hoje nós vamos meditar em Mateus capítulo 24. Amém? Então, me acompanhe. O sermão profético, o princípio das dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim.
Porquanto se levanta nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Glória a Deus. Até aqui vocês podem ler todo ele mais adiante, porque é lindo esse versículo. E depois vai falar aqui sobre a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, e continua o sermão de exortação à vigilância. E é isso que nós devemos ter, vigilância, porque os sinais já estão todos aparecendo, todos se cumprindo, porque a palavra de Deus diz que pode passar o que passar, mas a palavra do Senhor não passará. Tudo se cumprirá. Amém? Então, nisto que nós lemos, nós vemos aqui os sinais do tempo. Mas saiba que Jesus, ele explicou também. Ele explicou os sinais do tempo como forma de alerta para mim e para você. Não para gerar pânico como hoje, como foi no tempo da pandemia, que os noticiários informavam a notícia de forma sensacionalista, causando pânico nas pessoas e não dando informações certas, necessárias. Davam até informações com verdades, mas sempre com uma entonação ao pânico, trazendo à massa uma sensação ruim, uma sensação de medo, sentimento de medo, de angústia, e todos ficaram no momento incerto. Mas Jesus não vem causar pânico aqui, não é essa a intenção, não é essa a motivação de Jesus. Por isso que você deve temer a Deus, mas não ter medo. Ter medo é diferente de temer. Porque o temor do Senhor, que a palavra diz que é o princípio da sabedoria, é o temor que traz reverência, é o temor que traz obediência, é o temor que sabe o que ele vai fazer, sabe quem ele é e o respeita e o adora pelo que ele é. Amém? Agora o medo vem da tirania, vem de algo que te aprisiona, algo que vai lhe causar um prejuízo. Então, o medo, o pavor dessas notícias que causam pânico, a motivação maior é destruição. Uma motivação maior tem muitas por trás de verdades sublinhadas, mas na verdade, a verdade é só uma, é que está escrito na palavra. Então você tem que ter esse conhecimento aqui e pedir do Espírito Santo para lhe dar a interpretação devida, lhe revelar, porque a palavra é revelada pelo Espírito Santo. Se você ler como qualquer outro livro, não vai fazer a transformação que você necessita. Mas se você ler com a ajuda do Espírito Santo, em obediência, em reverência e temor, esse temor que não é medo, reverência,
obediência, coração quebrantado e humilde, sabendo quem Ele é, o que Ele é capaz de fazer. Mesmo assim, amá-lo, porque Ele nos ama primeiro, nos amou primeiro, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele demonstrou seu amor morrendo na cruz do Calvário, derramando seu sangue precioso. Pagou um alto preço por mim e por você. Então, a intenção de Jesus aqui era preparar o coração dos seus filhos para o que irá acontecer. Na Bíblia, todas as vezes que Deus vai trazer juízo sobre a terra, não porque ele é ruim, não porque ele é um Deus mau, não, mas por causa que as ações ela tem uma consequência, o pecado tem uma consequência. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, com o pecado é que surgiu todas as coisas mais perversas que causam doença, que causam destruição, que causam morte. É isso. Até o tempo do homem foi abreviado, porque o homem foi criado, lembra, no jardim do Éden para ser eterno. E com o pecado, então, trouxe a mortalidade. O homem era imortal. Trouxe a mortalidade, o pecado. Mas sabemos que desta vida aqui, depois da morte, tem outra. E esta outra, sim, é imortal. Uns para viver com Cristo e outros para a condenação. Uns para a salvação e outros para a condenação. E esse da condenação é porque não querem, não escolhem Jesus. Então, guerras, pestes, fomes, enganos e perseguições são avisos espirituais, não maldições. O Senhor diz que a perversidade do homem chega tamanha que tudo isso aumenta. E quando o cálice da ira do Senhor estiver já sendo derramado, sendo transbordando, então vai ser despejada sobre a terra. Então vai vir tudo isso que está escrito, a grande tribulação. Vai vir sofrimentos maiores do que existem hoje. Maiores. Se você vê o mundo como está, o coração do homem mau, os desígnios do homem maus, então você vai analisar que está no tempo, como no tempo de Noé. No tempo de Noé, a perversidade, o pecado se alastrava como hoje. Mas houve um juízo no tempo de Noé. O Senhor mandou Noé construir a arca, avisar o povo, pregar a salvação. Mas o povo não quis. Então veio o dilúvio. As portas se fecharam para o lado de dentro. Não teve como Noé abrir. Se fecharam pelo lado de fora, aliás, não teve como Noé abrir e aquele povo sucumbiu. Só Noé e a sua família entraram na arca. E o Senhor hoje para nós está dizendo, nos avisando que o fim dos tempos está chegando, o juízo de Deus sobre a terra está chegando e nós precisamos olhar para ele. Você pode ver que cada esquina tem uma igreja pregando a palavra, mas muitos não dão ouvido a essa pregação, não dão ouvidos a Jesus. E hoje Jesus te ensina a permanecer firme até o fim. Não olhar para a tempestade, para a dificuldade, mas se esconder nele, porque ele é o esconderijo. Lembra Salmo 91? Se você pegar o Salmo 91, você vai verificar que ele é o esconderijo. Nele você está protegido. Então, os sinais não são para nos paralisar, para nos amedrontar, para ter uma ideia de um Deus tirano. Não. Nosso Deus é maravilhoso.
Nosso Deus é bondoso, nosso Deus é glorioso e Ele nos ama tanto que nos avisa para que nós não venhamos a sofrer e nos dá várias vezes escape e livramentos. Então, tudo isso está acontecendo para nós nos posicionarmos nele. Aí então o Senhor dá uma solução. Ele vem com a cura sobre o medo e sobre a ansiedade que é causada por esse pavor repentino sem Jesus, sem conhecer verdadeiramente o que o Senhor está nos avisando, o que está acontecendo. Então é isto. Então esses sinais de ansiedade causado pelo pavor, pelo medo, existe a ansiedade espiritual. E o que é a ansiedade espiritual? A ansiedade espiritual é aquele medo excessivo que a pessoa tem de receber notícias e previsões que não assistem nem jornais. Bem que os jornais, muitos jornais de hoje é só sangue. Se espremer, sai sangue. Eu, particularmente, não gosto muito de assistir. Gosto de ver algumas notícias para mim estar atualizada, que é importante isso. Mas não gosto de colocar meus olhos diante de tanta perversidade, tanta abominação deste mundo. Então, eu procuro santificar os meus olhos, porque isso traz sentimento de medo, de angústia. Se você assistir muito noticiário de roubo, você vai viver com medo de ser roubado. Entende isso? Como é a energia da notícia? Então, essa notícia que o Senhor traz em Mateus não é para amedrontar, mas para trazer vigilância. Sentimento de impotência é causado por essa ansiedade espiritual. Diante de tudo que está acontecendo, você se vê que não pode fazer nada, não pode nem sair na rua, ficam trancados dentro de casa com medo. Hoje em dia é difícil ver uma casa que não tenha uma grade. Por quê? Por causa da perversidade, por causa da maldade do ser humano. E aí começa a ter, então, a falta de esperança para o amanhã. Mas o Senhor, Ele nos dá uma fé viva, uma esperança viva nele, que Ele vai voltar. Nós devemos aguardar a sua volta e não ficar se perguntando como muitos ficam, onde está Deus? Que não vê tudo isso que está acontecendo, toda essa maldade, todas essas catástrofes, todos esses terremotos, guerras, pestes que está acontecendo na humanidade. Jesus está vendo. E ele não se alegra com tudo que está vendo. Ele não se alegra. Por isso que o cálice do Senhor vai ser derramado sobre a terra, o cálice da sua ira, em Apocalipse fala. Então saiba que Deus continua soberano, mesmo quando tudo parece fora do controle, Ele está no controle, Ele está vendo, nada foge de seus olhos, nada foge de suas mãos. O inimigo, ele quer usar o medo para nos calar, mas Deus quer usar o caos para nos fortalecer, dando esperança, sabendo que Ele é onipotente, que pode todas as coisas. Lembre, ainda que a terra trema, a nossa fé está firmada na rocha. Você está alicerçado na rocha, querida. Não fique apavorada. Tire a ansiedade do seu coração, essa angústia do dia de amanhã, porque o dia de amanhã não lhe pertence. Pertence ao Senhor. Então, viva o hoje, como se não houvesse um amanhã. Sim, planeje, trabalhe, faça tudo isso, mas sempre com a meta também do seu dia ser um dia abençoado em Deus.
Amém? Vamos ler em Filipenses, me acompanha, capítulo 4, versículo 6 ao 7, diz assim, ó: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus, orações, súplicas e ações de graças. Em João, capítulo 14, versículo 27, diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Olha como é poderoso esse versículo. Então, fortaleça a sua fé em tempos de crise. Jesus está voltando, creia nisto. Alimente a sua fé diariamente com a palavra, louvor e oração. Sei que é difícil, tem dias que a gente está abatido, tem dias que a gente está triste, tem dias assim, é normal, mas saiba que o Senhor está contigo. Ele não te deixa, não te desampara. Cerque-se de ambientes espirituais que elevem a sua esperança. Ontem mesmo recebi uma visita tremenda, que trouxe um renovo à minha mente, que trouxe uma paz à minha alma, que trouxe uma rema da parte de Deus para mim, qual eu estava precisando. Deus é assim, ele age no momento certo. Então vamos começar a declarar palavras proféticas para a nossa vida sobre o futuro, porque não nos pertence, mas vamos profetizar, porque pertence a Deus, ele faz. Em Jeremias 29:11 diz: Eu é que sei os planos que tenho para vós. Encha sua mente com a verdade de Deus, querida, não com o caos do mundo. Fuja disso. Fuja desses pânicos. Fuja. Eu já tive tempos que eu vivia tanto com medo, já faz muito tempo isso, no começo da minha jornada com fé, né? Quando a gente é novo convertido ali, o inimigo ele vem tentando a gente. E eu sofria com medo, eu já tenho um vídeo meu que o pastor me ensinou a liberar o sentimento de medo de mim, saiu o espírito de medo. E eu fui liberta do espírito de medo, porque o inimigo me atormentava no escuro para dormir e eu tinha muito medo. E eu tenho um vídeo, vai lá no meu canal e dá uma olhadinha no YouTube, nesse vídeo que fala sobre você declarar a palavra, tomar posse, colocar no pronome pessoal, Salmo 91. Você lê sempre. E eu conto esse testemunho, que é edificante para a sua vida. Então, dê uma olhadinha lá. E o que eu quero contar agora para você é que, nova convertida, que eu estava afastada e voltei, o Senhor me tratou também, porque quando a gente está no mundo, vem mais demônios se apossar, certo? Mais ainda do que antes. Então, voltou o medo. Aí, quando eu ia para a igreja, eu ia a pé, não tinha carro nessa época, e então eu ia a pé, era próximo de casa, e eu sentia uma sombra, sabe? Quando a gente olha assim, quando como alguém atrás da gente, e eu sentia essa sombra atrás de mim, sabe? E eu ficava muito preocupada e acelerava os passos. Isso acontecia 2, 3 vezes, até que eu lendo a Bíblia, eu lembrei do tempo que eu fiz o exercício, né? Terapêutico, exercício que o Senhor nos ensina, declarar a palavra. E eu lembrei do Salmo 91. E eu comecei a declarar novamente, eu comecei a fazer uma campanha, eu só e orar, apresentar ao Senhor, para tirar aquele sentimento de mim. E sabe o que aconteceu? O espírito do medo foi embora. Teve que bater em retirada. Porque se ele vem por um caminho por sete, ele tem que fugir. Tem que sair. Tem que sair. Então, fui liberta. Agora, então, posso andar, meu andar no escuro, não sinto medo.
Mas foi lá no começo, bastante tempo, já 17 anos mais ou menos, que eu estava sentindo-me assim e eu fui curada. Então você também pode ser curada de todo medo que você sente, ansiedade, coração acelerado, que médicos não dão diagnóstico, é espiritual. Você precisa entregar aos pés do Senhor. Então o Senhor sustenta a sua fé. Ele te dá estratégias para você vencer. Você tem que viver com esperança e firmeza no Deus que você crê, no Deus que você serve. Então, a esperança, ela nos guia. Em Romanos 15:13, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz. Ele nos enche. Então, esperança não é negar o caos, não. Não é fechar os olhos porque está acontecendo, não. É crer na soberania, no cuidado, no zelo, na proteção do Senhor. Amém? Então, não olhe para as nuvens escuras, olhe para Deus que reina acima delas. Vamos fazer uma aplicação prática? Escreva 3 promessas de Deus para você. Escreva as promessas que tem na palavra e declare essas promessas por 7 dias seguidos. Faça isso. Você vai ver um milagre acontecer. Por exemplo, troque. E se der errado, você vai trocar essa frase sim. E se Deus fizer algo glorioso? Sabe quando a gente fala assim, mas se der errado? Troca. Troca essa frase por e se Deus fizer algo glorioso? Hum? Você vai criar uma mentalidade positiva e deixar Deus agir, fazer milagre na sua vida. Isso é um exercício poderoso. Amém? Então, agora, respire fundo, feche os seus olhos. Bom, você, feche seus olhos e repita comigo assim, ó. Senhor, eu entrego o controle do meu futuro em tuas mãos. Cura minha ansiedade, fortalece a minha fé, me guia com a tua paz. Agora veja Jesus segurando na sua mão, te abraçando, em meio a toda tempestade, quando vier o medo, Jesus está te abraçando, te segurando. Você está protegido, está debaixo das asas do Onipotente. Amém? Agora abra seus olhos e saiba que Jesus está com você. Você sentiu uma paz? Amém? Então vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, Pai, eu libero a cura e a libertação na vida de todos que estão ouvindo esta live. Se tem pessoas com medo neste momento, Senhor, repreende esse espírito do medo. Espírito do medo, na autoridade do nome de Jesus, sai dessa vida agora. Sai da mente dessa pessoa agora. Pare de atormentar essa pessoa agora. Saia do coração dessa pessoa agora. Você que está causando essa palpitação no coração dessa pessoa. Demônio, sai agora no nome de Jesus. É uma ordem na autoridade do nome de Jesus. Sai. Sai dessa casa. Sai dessa família agora, no nome de Jesus. Espírito do medo, sai agora, no nome de Jesus. Meu Deus, traz fortalecimento a essa pessoa. Coloca agora, Senhor, o capacete da salvação. Coloca o escudo da fé. Coloca a espada do Espírito. Cinge agora essa pessoa com o cinturão da verdade, a couraça da justiça e a boca do evangelho da paz. No nome de Jesus, fortalece essa pessoa agora. Seja fortalecido agora no nome de Jesus.
que essa pessoa possa, Senhor, abrir seus olhos, Pai, e sentir a doce presença do Teu Espírito Santo. Envia anjos agora, Pai, no nome de Jesus. Envia anjos, meu Pai, vai quebrando o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, Senhor, vai tirando a praga dessa casa, Senhor. Asperge o teu sangue glorioso e poderoso no umbral dessas casas agora, Senhor, que te teme, que te quer, que te ama, que te convida para entrar agora, no nome de Jesus. Posiciona essa pessoa em fé, vai tirando a tristeza. Demônio que causa solidão, tristeza, sai agora no nome de Jesus. Tira, Deus, agora essa opressão desse maligno que está jogando setas na vida dessa pessoa, no relacionamento conjugal dessa pessoa, no nome de Jesus. Senhor amado Deus, vai tirando toda a opressão maligna, todo feitiço caia por terra agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus, eu declaro a sua vitória, eu declaro que você está livre no nome de Jesus. Sinta a paz, sinta o amor de Jesus Cristo. Os sinais não são para te amedrontar, mas para te deixar alerta que Jesus vai voltar e você permanecer fiel, você permanecer com o amor com que Cristo te deu, no nome de Jesus. E se essa mensagem falou ao seu coração, quero te convidar para caminhar comigo mais profundamente na mentoria nas asas da cura. Lá nós vamos trabalhar feridas emocionais, medos, traumas, restaurar a sua identidade em Cristo, romper ciclos de sofrimento emocional e espiritual. Tudo isto nessa mentoria dada pelo Espírito Santo ao meu coração e compartilhar com você essa experiência poderosa que o Senhor fez na minha vida, vai fazer na sua vida também. O link está na descrição. Se você quiser, é só apertar, fazer todo o cadastro e as aulas já tem na plataforma uma aula inaugural dando as instruções para você, como será a aula, o cronograma logo depois, e vai ter 6 módulos. Então, você vai sentir a presença de Deus, você vai adquirir conhecimento profundo nessas áreas. E lembra, conhecereis a verdade vos libertará. Adquira cada vez mais conhecimento, buscando a sabedoria que vem do alto, que é de Deus. E Ele que cura e Ele que transforma. Amém? Seja muito abençoada neste dia por Deus.